Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da vitória importante, por que não? Claro que foi, 3 pontos diante do Betim, um certo alívio para começar a melhorar o clima. O torcedor do Cruzeiro, claro, tem que comparecer na quinta-feira diante do Coritiba, aí a história é outra, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar plantão médico na Toca da Raposa 2, as lesões de Chico da Costa e Jonathan Jesus. Jonathan tinha uma suspeita de lesão gravíssima, hein? Não foi uma lesão tão séria assim, vamos trazer esse quadro. Situações de Vidjalba e Sinisterra, o que vem pela frente, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Depois de Cruzeiro 1, Betim 0, gol de Matheus Pereira, Cruzeiro já começou a preparação porque quinta-feira de volta ao Campeonato Brasileiro. Até a pausa ali para o Carnaval, teremos Coritiba na quinta-feira, América no domingo, aí no Mineirão os 2 jogos, depois sai para enfrentar o Mirassol em Mirassol no outro meio de semana. E no sábado de Carnaval estaremos em Patos de Minas para o duelo diante da URT, quando esperamos que o Cruzeiro saia de lá classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Mas agora o foco é o Brasileirão. O Cruzeiro precisa buscar a reabilitação depois da derrota na estreia, goleada sofrida para o Botafogo. E quinta-feira é o Coritiba pela frente, time comandado pelo Seabra. O Coritiba, que acabou perdendo na estreia em casa, também vem aí com uma certa pressão em termos de resultado na Série A do Brasileirão. A arbitragem para esse jogo, Bruno Arleu de Araújo, árbitro do Rio de Janeiro, é ele quem comanda o duelo na quinta-feira. A venda de ingressos segue, claro que pelo momento vivido pelo Cruzeiro, a previsão de público aí, vamos ver se o torcedor dá uma animada para que o Cruzeiro possa ter pelo menos aí na casa de 30 mil torcedores neste duelo de quinta-feira diante da equipe do Coritiba para buscar esses 3 pontos. Não pode começar tropeçando muito no Brasileirão, já que o objetivo está claro para todo mundo, né? Cruzeiro brigar em todas as competições importantes, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e, claro, a Copa Libertadores. Temos informações importantes da reapresentação hoje. O Caio Jorge ainda fez trabalho interno, mas vai para o jogo na quinta-feira. É a informação que a gente tem, que ele não preocupa, fez tratamento aí nos últimos dias. Claro que apresentou uma questão de desgaste maior, até por causa de 2 jogos aí correndo bastante o KJ, né, em campo sintético contra o Atlético Mineiro e também contra a equipe do Botafogo, então foi preservado do jogo diante da equipe do Betim. Hoje, como os titulares fizeram um trabalho regenerativo, o Caio Jorge fez esse treino interno e a expectativa é de que seja liberado aí para a atividade já desta terça-feira, mas é a informação que a gente tem que não será problema para o compromisso diante da equipe do Coritiba. Quem o Cruzeiro vive a expectativa aí de ter de volta é o zagueiro Vidjalba e também o atacante Sinisterra. Hoje eles fizeram um treino parcial ainda com o grupo, vão pegando confiança, existe uma expectativa de que possam ser relacionados para quinta-feira, então vamos ver como será nesta terça e também na quarta, as 2 últimas atividades na Toca da Raposa 2, se forem relacionados, são peças aí importantes para este momento do Cruzeiro, o técnico Tite podendo contar com mais peças neste elenco. O Vidjalba, que só precisa dar uma resposta positiva em termos de confiança também, e aí ele passa a ficar à disposição. Só que agora tem um problema. Com a ausência do Jonathan Jesus, o técnico Tite vai precisar mudar a defesa. Isso será inevitável. E aí, o Vidjalba retornando já teria condição para começar? Talvez não. O João Marcelo não vive um bom momento, apesar da confiança que vem depositando principalmente nas entrevistas o técnico Tite, mas fica ali a interrogação. E aí o Cruzeiro tem 2 jovens, o Bruno Alves, que estava no banco diante da equipe do Betim, e o Janderson. Aí claro que eles vão correr por fora. Penso que se o Vidjalba não conseguir retornar sendo titular, o João Marcelo é quem deve ser o escolhido aí
pelo técnico Tite para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Muita gente até perguntando se o Cruzeiro vai ao mercado. Não existe ainda uma definição 100%. A gente vai atualizar aqui o quadro do Jonathan Jesus, mas a janela ela está aberta até o início de fevereiro. Não sei o que vai acontecer aí para frente. Aí já dando uma opinião, né? Acho que o Cruzeiro tem a necessidade de buscar pelo menos um zagueiro. Não iria buscar o Vitão? O João Marcelo até iria naquela troca, né? O Vitão vindo com uma compensação, mas a ida do João. E aí é claro que precisaria de um outro zagueiro. Mas o Vitão viria de qualquer forma. Então, se foi ao mercado lá no início, por mais que o técnico Tite tenha gostado muito do Jonathan Jesus, ainda vejo a necessidade do Cruzeiro ir ao mercado para buscar esse zagueiro. Não sei se vai acontecer. Tendo qualquer informação nova, a gente vai trazer aqui na Samuca TV. Por falar em informação, o Kaique acabou ficando, deu tudo certo ou deu tudo errado na transferência e ele continua como jogador do Cruzeiro e agora nos próximos dias o Kaique com o seu staff, eles devem se reunir com a diretoria para uma prorrogação do contrato. O Kaique, em relação aos salários praticados na Toca da Raposa 2, ainda está muito longe de estar aí numa média que recebe hoje o elenco do Cruzeiro. Então, por isso, o Cruzeiro também vê como importante um movimento de renovação e é o que deve acontecer muito em breve. O jogador hoje tem contrato até o final de 2027. Até sobre a permanência do Kaique, uma pessoa também foi fundamental aí para que o Kaique não pensasse somente nesta possibilidade de jogar na Europa. Matheus Pereira conversou bastante com o jogador para que o Kaique pudesse ficar. É um ano importante para o Cruzeiro e todo mundo gosta muito do nosso lateral. Vamos lá para o plantão médico, porque o Cruzeiro confirmou 2 lesões aí do jogo com o Betim. O Chico da Costa teve confirmado um estiramento muscular, não tem necessidade de cirurgia, é tratamento conservador, mas pelo movimento que ele fez ali de fisgada e por ele sair com aquela dificuldade, não será um retorno tão simples. Por exemplo, um estiramento muscular mais simples, 2 semaninhas aí o atleta já está de volta. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele não volta antes de 4 semanas, deve demorar um pouco mais, porque foi um estiramento de um grau um pouco mais forte. Vamos ver como será a recuperação do atleta no dia a dia. Agora, a melhor notícia foi a situação do Jonathan Jesus. O Cruzeiro confirmou um estiramento no ligamento do joelho e, pelos exames clínicos realizados ainda em Betim, na hora, a suspeita era de rompimento de ligamento cruzado anterior. Existia um temor muito grande que o exame fosse confirmar isso, e o exame não confirmou, e o Jonathan Jesus, ele deve ficar aí num período de 6 a 8 semanas, dependendo da recuperação, pode antecipar um pouco, mas dos males o menor, porque se fosse rompimento de ligamento cruzado anterior, era caso aí de 7 a 8 meses afastado. Boa recuperação aí para os 2 atletas que agora estão entregues ao Departamento de Saúde e Performance. Deixa eu até dar uma atualizada, porque o Cruzeiro divulgou a programação da semana com jogos importantes. 2 jogos no Mineirão. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba e no domingo, o duelo com o América Mineiro. Então, o time treinou ontem à tarde na reapresentação, treina hoje pela manhã. Amanhã à tarde, fecha a preparação para o jogo com o Coritiba e se concentra. Joga na quinta. Na sexta já tem treino de novo, 4 horas da tarde. No sábado também, 4 horas da tarde. E aí, o time concentra para o jogo diante do América. É a 7ª rodada do Campeonato Estadual e o Cruzeiro vai precisar buscar mais um resultado positivo. Mas agora o foco é total na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei ontem que Bruno Arleu de Araújo é o dono do apito e no VAR estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Ele que é do Recife, ele foi VAR em alguns jogos do ano passado, quando o Cruzeiro
enfrentou, por exemplo, o São Paulo no Morumbis, aquele empate por 1-1. Foi VAR na vitória do Cruzeiro sobre o Bahia. Foi VAR também na vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, todos os jogos do ano passado. Vitória sobre o Inter por 2-1 e o empate com o Juventude 3-3. O Gilberto aí Rodrigues de Castro Júnior no VAR é sinal de bom resultado para o Cruzeiro, que isso se mantenha, né? Na quinta-feira, diante do Coritiba, a gente precisa muito já buscar reabilitação logo na segunda rodada, até porque, né? Com a estreia, a goleada sofrida para o Botafogo, o Cruzeiro hoje é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro na primeira rodada, e isso é uma marca muito ruim. A preparação que tem sequência então na manhã desta terça-feira e o técnico Tite esperando mais novas informações do departamento médico. Por exemplo, Caio Jorge, ele foi preservado no final de semana e a expectativa é de que ele não seja problema. Aliás, essa é a informação, que ele não será problema para quinta-feira, mas precisa aí fazer alguma atividade no campo hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que já não terá o Jonathan Jesus e o Chico da Costa, jogadores que agora iniciam o tratamento aí intensivo no Departamento de Saúde e Performance para voltar o mais rápido possível. O Jonathan Jesus, um período de recuperação de 6 a 8 semanas, e o Chico da Costa, ele vai precisar aí de mais de um mês para retornar. Foi uma lesão muscular mais importante sofrida pelo centroavante no jogo diante da equipe do Betim. Lucas Vidalba e Luiz Sinisterra fizeram treinos parciais ontem na Toca. Vamos ver se hoje eles serão liberados para as atividades com o grupo de forma integral. Se isso acontecer, eles podem ser relacionados aí para o compromisso diante da equipe do Coritiba, quinta-feira no Mineirão. Venda de ingressos segue. Importante o torcedor dar um voto de confiança e colocar um bom público no Gigante da Pampulha para estrear bem em casa na Série A do Brasileirão. Ficaria muito difícil a classificação do Cruzeiro se não tivesse o gol do Matheus Pereira, mas ele aconteceu debaixo de muita chuva. Henrique Faria, me fale o que você achou dessa partida do Cruzeiro, desta vitória muito importante, mas que o desempenho, cá entre nós, deixou a desejar. Agora, quando você põe suas principais peças contra o Betim, você imagina um jogo de mais tranquilidade. Na hora que estava 0-0, o Betim teve uma chance cara a cara com o Cássio. Exatamente. Isso aí que pesa na análise do torcedor. Eu concordo com o Henrique do volume. O Cruzeiro esteve muito mais próximo de ganhar o jogo do que o Betim. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Mas a expectativa era que o Cruzeiro fosse muito mais dominante. Mesmo com a chuva no primeiro tempo, o gramado até permitiu jogar um pouco mais. No segundo tempo, a partir dos 30, 35 minutos, o jogo estava arrastado. Um jogo partido. Um time atacava, ficava 4 jogadores respirando porque o jogo muito pesado. E aí eu já vou trazer para quinta-feira. A estratégia de colocar o time titular quase não deu certo, mas por muito pouco não deu certo. Muito pouco, foi no limite. E agora, como é que vai estar a perna desses caras para quinta-feira? O Gerson jogou o tempo inteiro e no final estava arrastando. A maioria dos jogadores estava morto no final da comemoração do jogo, da comemoração da vitória. Tava morto. O Chico da Costa tá machucado. Morto e lesionado. O Chico da Costa já tá fora da partida. O Caio Jorge foi poupado, provavelmente vai estar na quinta-feira, ou talvez seja o jogador mais inteiro para quinta-feira. Zagueiros dando pique longos o tempo inteiro. Arroio jogou o tempo. A minha pergunta é: como eles estarão quinta-feira? O tanto que foi importante esse jogo para ainda sonhar com uma classificação do Campeonato Mineiro? Acho que isso aí vai ter que pôr na balança daqui a pouco, para ver qual será o reflexo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. E aí você me perguntou do Christian. Tá claro que o Christian é o elo mais fraco de... ele mais um, né? E ele talvez o Wanderson, ele talvez o Lucas Silva, porque o Christian do lado direito, ano passado, foi um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro. Muito importante taticamente, fisicamente, fazendo gol, até dando assistência. Ele... quando entrou no último jogo, entrou como um volante, numa função que, por mais que seja de origem dele, tem mais de um ano que ele não jogava. Agora, ele vai para o lado esquerdo para melhorar, ou possibilitar o Arroio jogar do lado que ele se sente mais confortável, que é do lado direito, e no final do jogo até deu certo. Mas, com tudo isso que está acontecendo, o maior prejudicado é o Christian.
que ele não está na função que ele está mais acostumado no médio prazo, e do lado esquerdo ele praticamente não apareceu no jogo. Pouco produtivo, com algumas dificuldades, eu acho que até de posicionamento, não tem sido tão importante, principalmente quando joga com um time com um bloco baixo, que precisa do drible, e jogando do lado esquerdo ainda acho que ele teve algumas dificuldades. Em algum momento ali, acho que no final do primeiro tempo, eles até trocaram um pouco, mas depois voltou ao normal. Enfim, o Tite está tentando manter até o Christian nesse time, mas dessa forma ele vai acabar saindo, ele vai acabar perdendo a titularidade, porque ele não está conseguindo ser o Christian que o torcedor se acostumou, porque ele está jogando em funções diferentes. Mas aí, Miranda, até mesmo alguns jogadores estão acostumados a jogar nas posições deles, estão abaixo, né? Eu posso citar aqui o Fabrício Bruno, eu posso citar aqui o próprio Kaique, eu tenho achado o William. Não, o William não vou nem falar, gente, porque eu já falei muito, eu não quero me desgastar mais com a lateral direita do Cruzeiro, não. É difícil falar alguém que sobressai nesse time do Cruzeiro. O Matheus Pereira. É muito, mas mesmo ele, é muito difícil, é muito difícil. O Matheus Pereira é um jogador que precisa de alguém pra fazer com que ele jogue bola. É difícil, cara, ver o time do Cruzeiro na situação que tá. E ontem foram 22 finalizações. 22 finalizações. Eu quero que os senhores me lembrem aqui da defesa que o Jori fez, ou se alguma defesa que o Jori fez, além daquele chute do Wanderson de fora da área. Que ele chuta no canto e ele faz a defesa. Cruzeiro, gente, o Cruzeiro é um time que hoje tem um problema na sua construção que é muito claro. É muito claro. É baixar a linha contra o Cruzeiro, a sua chance de não perder, ela é muito alta, porque é um time que pisa muito na área, mas é fácil bloquear um chute. É um time que, inclusive, está chutando pouco de média e longa distância. É um time que quer pisar na área e chutar. E quando chuta fora da área, é muito próximo ao alvo, é muito próximo à grande área, no caso, né? O Cruzeiro, ele joga numa situação em que ele está, neste momento, extremamente desconfortável. Ontem, a quantidade de bolas alçadas na grande área, inclusive foi o que salvou o Cruzeiro, foi um negócio escandaloso. Quer dizer, então, que é só fechar o bloco, é só fechar a casinha que o Cruzeiro não vai conseguir vencer. Mas esse pode ser um problema, viu? Mas isso pode ser um problema, Cabedo, porque em cima do que o Henrique e o Rafael Miranda falaram, eu acho o seguinte, se você pegar todo o ano do Cruzeiro, a maioria dos jogos o Cruzeiro vai ter uma posse de bola. A maioria dos jogos. Pela construção do time, pelos jogadores que o Tite tem à sua disposição e também pelo jeito do Tite jogar. O Tite gosta de uma construção desde o começo, trocando passes, tentando abrir espaço, girando a bola de um lado a outro. Então, o Cruzeiro ele vai ter maior posse de bola em basicamente todos os jogos do ano. O que o Cruzeiro precisa fazer é finalizar com mais acerto, porque o Cruzeiro teve maior posse de bola contra o Botafogo em grande parte do jogo contra o Botafogo e finalizou muito pouco. Se finalizou, tô tentando lembrar alguma grande finalização do Cruzeiro contra o Botafogo. E ontem, se não é a finalização do Wanderson e a chegada do Matheus Pereira e outras situações do Cruzeiro no jogo, o Cruzeiro não teria feito gol. O Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande em concluir os lances, seja de fora da área, seja de dentro da grande área. Então, isso para mim é o grande problema do Tite. Mais do que encontrar onde o Gerson vai jogar, onde o Christian vai jogar, é fazer o Cruzeiro ser mais assertivo na hora do arremate, na hora de chegar no terço final. Pode chutar de fora da área, pode entrar dentro da grande área, que seja. Mas o Cruzeiro vai ter uma posse de bola, ele precisa tratar disso para que isso vire gol. Porque senão vai ser aquela famosa posse de bola estéreo. Você vai ter posse, vai ter domínio territorial, vai ter domínio tático sem nenhum tipo de proveito. Ô Vini, mas aí eu entendo que o Tite tem o papel dele nisso, mas eu acho que tem muita influência dos jogadores também. Tem que ter a parcela de responsabilidade dos jogadores. Você falou do jogo do Botafogo. Teve um lance que o Caio Jorge, que foi artilheiro da temporada do Brasil no ano passado, saiu cara a cara com o goleiro, ele quis tocar pro Caio Jorge. Ontem, o Jori pro Matheus Pereira. O Jori não fez nenhuma defesa, Capitão. Você questionou sobre isso. Mas, poxa, o Matheus Pereira deixou o Neysen Villarreal na cara do gol. E ele nem acertou o gol. São situações que aí tem a responsabilidade dos jogadores. O Cruzeiro tá criando, tem sim que melhorar essa conversão. É o principal ponto negativo desse time do Tite até aqui, essa taxa de conversão. Mas aí eu separei até um dado aqui que muitas vezes a gente traz pra resenha, que é o tal do XG, que é a expectativa de gol. Ontem o Cruzeiro com 76% de posse de bola, não criou, não foi efetivo, faltou chegar. O Cruzeiro teve um XG de 2.2. Ou seja, pelo que o Cruzeiro produziu, ele deveria ter feito 2 gols no jogo. O que deveria ter acontecido muito antes. O Cruzeiro conseguiu chegar e finalizar de dentro da área. Dos 22 chutes,
Um terço só foi de fora da área. Então a maioria dos chutes do Cruzeiro foi de dentro da área. E também tentou finalizar de longe, como foi o chute do Wanderson. Tá longe do ideal, tá longe do que o Cruzeiro pode entregar. Mas eu não acho que tem que ser esse desespero. Sabe qual que é o todo, grande Cabidão. problema, gente? A gente tá falando aqui de campeonato estadual, cara. Campeonato estadual, as equipes, né, mescladas, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Atlético, as equipes mescladas, elas têm que sobressair, né? E aí o Cruzeiro com o time titular. E aí, gente, honestamente falando assim, eu sei que o Tite falou da chuva, ontem o Milton falou da chuva, mas, cara, não pode servir de desculpa, sabe? A gente tá falando aqui de jogadores, aí eu vou falar aqui no popular mesmo, tá? Gente, você pega o salário do Gerson, ele paga a folha do time do Betim um ano inteiro. É um jogador, cara. É um jogador. Sabe, não existe desculpa pro Cruzeiro ter tido a dificuldade que teve ontem. Não existe isso. Ah, o futebol ele igual, lá o Betim começou a trabalhar. Gente, não interessa. Alguma coisa tá errada, ou se foi parte do planejamento, ou se foi alguma, não sei se é soberba de achar que vai ganhar a qualquer momento, a qualquer instante. Acho que o Cruzeiro ele precisa melhorar, mas precisa melhorar urgente, urgente. Ontem o Cruzeiro ele ficou no limite de ser eliminado no Campeonato Estadual. Ele ficou no limite. E isso não pode mudar a nossa análise. Ela tem que ser dura, ela tem que ser crítica. O Cruzeiro ontem não jogou o suficiente para mim para fazer ou exercer um massacre diante do Betim, que para mim é mais do que obrigação. Mais do que obrigação. E vídeo real, meu filho. Ô Neiser, vou chamar de Neiser. Ô Neiser, meu amigo, que gol foi esse que você perdeu, meu amigo? Aliás, 2, né? 2. Só que um com passe ali, Mirandinha. Foi passe O maravilhoso. Matheus Pereira, passe de primeira, de canhota, deixou o rapazinho na frente do gol e o camarada me chuta pra fora. Aí é difícil também de engolir, viu? Pois é, aí eu concordo com o Henrique. O ano passado, assim, a gente sempre traz o ano passado. O Caio Jorge, a primeira que vinha, ele botava pra dentro. Isso muda qualquer jogo, capitão. Um jogo de ontem do Cruzeiro, se o Neiser faz o gol, aquele gol ali, com quantos minutos tinha? 40 do primeiro tempo? O segundo tempo seria completamente diferente. O Betim teria que se expor e o Cruzeiro provavelmente faria 2, 3 gols naquele jogo. Então, a questão do gol, da bola não entrar naquele início, muda toda uma história. E o ano passado, o aproveitamento do Cruzeiro, a gente até pode pegar esse número. Quantas chances o Cruzeiro precisava criar para fazer um gol? Eficiente em excesso. A eficácia do Cruzeiro ano passado era absurda. E abriu o placar muito cedo nos jogos, né? Isso aí condiciona totalmente a partida. O Henrique citou contra o Botafogo, o Caio Jorge perdeu ali 2 ou 3 oportunidades, e tanto que na terceira, ele, em vez de chutar, ele tocou, que ano passado não acontecia, era raro acontecer aqueles gols perdidos pelo Caio Jorge. Então, tudo isso interfere. Mas é óbvio que faz sentido quando você fala, jogou contra o Betim ou jogou contra o Palmeiras? Exatamente. Jogou contra o Betim ou jogou contra o Flamengo? Tudo isso tem que entrar na nossa análise. O jogo de ontem do Cruzeiro contra um grande time da Série A, provavelmente ele teria perdido o jogo. Sim. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!